Olá, queridos alunos. Vamos hoje à nossa aula de História, certo? Nós vamos falar sobre as novas formas de organização, na página 24 e 25. Então, peguem o livro para me acompanhar, certo? Eu vou dar uma pequena introdução, revisando o que nós já estudamos. Então, nós vimos que no período neolítico tinha início o processo de sedentarização, onde os grupos humanos não tinham mais que se deslocar constantemente em busca de alimentos. Então, hoje, nós daremos continuidade a esse conteúdo, né, com as novas formas de organização, que está nas páginas 24 e 25 do livro de História. Pois bem, então a agricultura, ela possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Então, nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de famílias, que compunham os clãs. O que eram os clãs? Os clãs eram os parentes. Então, naquela tribo, né, nas aldeias, eram compostas pelos clãs, que eram parentes, ou seja, primos, avós, pais, né? Então, os parentes. Familiares dos parentes formavam grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Então, nas tribos, né, nas grandes tribos, ela já existia a formação, né, de um grande líder, né, político e religioso, ou seja, para organizar, né, aquele ambiente, a tribo mesmo, né, para organizar. Então, em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, né? Então, eles produziam mais alimentos, gerando um excedente que era destinado ao comércio, ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Então, com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política, com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídas de acordo com a origem de cada indivíduo. E os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois.